Olá, vamos falar nesse vídeo a respeito de PIS e COFINS regime não cumulativo sobre as retenções. Lá no nosso... A gente tem um vídeo falando de PIS e COFINS no cumulativo e ele fala de retenções. Então vocês vão perceber que a retenção do PIS e COFINS no regime não cumulativo, ela é igual, ela tem as mesmas regras do que no cumulativo. Então é a Lei 10.833, e nós temos aí a retenção de PIS, COFINS e contribuição social, alíquota de 4,65% sobre alguns serviços. Então a retenção, ela acontece sobre alguns serviços. Eu vou mostrar para vocês, de uma forma prática, como vai acontecer essa retenção no PIS e COFINS no regime não cumulativo. Então, toda a fundamentação legal da retenção, ela é a mesma tanto para cumulativo quanto para não cumulativo. Então, vamos lá? Nós temos aqui, por exemplo, eu tenho o meu fornecedor, meu prestador de serviço, né? Ele emitiu uma nota de serviço de 50 mil, eu vou ter a retenção na mesma alíquota do cumulativo, 0,65 para PIS, 3 para COFINS. E aí não estamos considerando nesse exemplo imposto de renda retido na fonte, nem CSLL. Por quê? Porque a gente está tratando de vídeo de PIS e COFINS, ok? Muito bem. Então eu vou pagar para o meu fornecedor o valor líquido de 48.175. E aí o que ele vai fazer? Ele vai considerar na base de cálculo dele a receita de serviço dele de 50 mil, e ele vai calcular a alíquota de 1,65 para PIS. Lembra que para PIS no regime não cumulativo a alíquota é de 1,65? E aí ele vai calcular 1,65, só que ele vai dizer Receita Federal, eu te devo R$ 825 de PIS, mas eu já tive uma retenção de 325 de PIS sobre esses 50 mil. Então eu só vou pagar a diferença de 50 mil reais, de 500 reais. Então, sobre a minha base de cálculo, que é a minha receita total, eu vou aplicar a alíquota de 1,65. Vou descontar o que já foi retido, porque afinal de contas o meu cliente está me pagando pelo valor líquido, e pago só a diferença. Mesma coisa no COFINS. Vou calcular aí 3.800, que é 7,6 sobre 50 mil. Vou descontar a retenção. E eu tenho um valor a recolher aí de 2.300. Então, Receita Federal, eu te devo 3.800. Como é que eu vou te pagar isso? 1.500 com retenção, que o meu cliente já fez de mim, 2.300 na guia de DARF. E aí eu vou registrar na minha contabilidade. Olha, eu tenho um cliente a receber líquido de 48.175, eu tenho PIS a compensar de 325, eu tenho COFINS a compensar de 1.500, porque eu tive uma receita de 50 mil. Vou provisionar o PIS, lá, despesa, né, dedução de receita de 825 de PIS, que me gerou uma obrigação de PIS a recolher de 825. E vou fazer a provisão da COFINS. COFINS de 3.800, é uma despesa tributária, que me gerou uma obrigação tributária de 3.800. Só que eu não vou pagar 825 nem 3.800, eu vou me compensar do que já foi retido. Então, olha só, eu baixo 1.500 da minha obrigação, do meu passivo, com a retenção que eu tenho no ativo. Eu baixo a minha obrigação de PIS no passivo com a retenção que eu tenho no ativo. Então, se você fizer um razonete, ele vai mostrar o seguinte, vamos fazer um razonete aqui. PIS, eu tenho aqui um PIS de 825, me compensei, perdão, é crédito. Eu tenho um PIS provisionado de 825 no passivo, eu compensei 500, quanto que eu tenho a pagar aí? 825 menos 500 no nosso razonete. Perdão, 325, estou invertendo. 325, então eu tenho um PIS provisionado de 825 e eu tenho aqui uma compensação do que já foi retido na fonte de 325, então só me resta de saldo 500 para pagar. Mesmo raciocínio para COFINS. Do outro lado, quem contratou o serviço, né, o cliente, ele contratou um serviço por 50 mil,
e tem o desconto de PIS, de COFINS e tem o líquido. Então, ele vai pagar, vai provisionar os fornecedores, se for a prazo, ele vai pagar, vai colocar banco se for à vista. O valor líquido, ele vai dizer, olha, contratei aqui uma despesa de prestação de serviço de 50 mil, tenho aqui, é um débito, né? Eu tenho aqui um PIS retido a recolher no passivo circulante, tenho um COFINS retido para eu recolher no passivo circulante e tenho um valor líquido de fornecedores para pagar. Tiro do banco o meu valor dos fornecedores, então eu baixo essa obrigação de fornecedores, o dinheiro sai do caixa do banco, e eu baixo a minha obrigação de retenção de tributos, tirando aí essas guias de tributos também do caixa ou do banco. Então, juntando o que eu paguei líquido para o fornecedor, mais o que eu paguei de retenção, chega nos 50 mil da nota fiscal do meu fornecedor. Então, como vocês podem observar, a retenção do PIS e COFINS no regime não cumulativo, ela tem as mesmas alíquotas e os mesmos critérios do regime cumulativo. A única diferença é que na hora que eu for calcular meu PIS e COFINS, a minha alíquota é maior, portanto, o que eu tenho de retenção não é suficiente para pagar o que eu devo. Se você tem dúvidas a respeito deste vídeo, poste nos comentários e, à medida do possível, nós iremos respondendo. Muito obrigada pela atenção de vocês e pelo interesse. Até o próximo vídeo.